Glória a Deus. Como andam esse domingo de vida que o Senhor nos ha regalado? Um domingo mais, que bendição é podermos estar aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Domingo 6 de fevereiro, o Senhor nos ha dado um domingo fresquito, sacamos nossas campeiras novamente, já colou a naftalina, glória, já colou, não? E sacamos novamente nossas campeiras. Pero que loucura, não? Bueno, o que eu havia hablado, que iba dizer, não? Quero predicar acerca del mal de la usura, não? El mal de la usura. Pode quedar tranquilo que eu não te vou pedir plata. Glória a Deus! Não é nada disso. Nada mais que uma das coisas mais importantes o amor é mais importante, não? E o amor ele tem que ser expressado por meio de obras, não? Senão eu serei como um tímpano, um timbre, uma campana que nada mais suena e desaparece o sonido. Ou seja, eu hablo de amor, pero não vivo o amor, não pongo em obra aquilo que eu estou falando, o que estou predicando. Não? Então, o amor, ele ele é prático, ele não é hablado. Nós outros falamos muito de amor, não? E dizemos lá pareja, eu te amo. Ah, bueno, me amar, pero... Então, se isso, se o outro, se a coisa bem, se me ama, sabe que me honra isso, aquilo ou outro, então você não lo haga, não? Tá bem que, bueno, a nível de pareja, isso daí é outra história. Isso te falamos uma próxima oportunidade, não? Porque a nível de pareja é muito o que se hablar acerca de tudo isso, não? Às vezes, uno não deixa de ser a coisa porque hace parte também do que uno é, não? Não é que hace de malo, não é porque hace porque não ama. Pero bueno. Então, uma das coisas que Deus ele sempre falou em sua lei para poder bendezer a unidade da gente, não? Porque para nós outros estarmos unidos, deve haver o amor, pero o amor vem, como eu disse, com a prática, não? Com a prática de algo, por exemplo, o respeito, não? O acordo entre as partes. E para que tudo funcione bem, há que haver um acordo, não? E no povo de Israel, Deus ele sempre protegeu os mais débiles, não? A lei protege os mais débiles. Para isso existe a lei. E Deus ele não queria que seu povo fora pobre. Não queria que seu povo fora pobre, porque a pobreza pobreza traz muitos males, não? Por falta de recursos, a gente rouba, a gente se... Não tô acá, por favor, dizendo, chorrito, pobrezito, por isso ele pode roubar. Não estou falando isso, pero isso ocorre, a delinquência devido à pobreza. Não? Isso, até um certo nível, é lógico. Depois são vivos bárbaros que querem viver tomando coisa dos outros. Já estou falando que se vós está totalmente mal, e se tu filho está chorando e vós não tem nada, nenhum recurso, não pode ser nada, vós vai sair a roubar seguramente. Ou não? Seguramente. Ao menos roubar a comida, não? Eu estou falando de isso, não estou falando de sair a meter canho e querer o bem do outro, a sapatilla, a roupa, a envidia, não estou falando de isso, eu estou falando que a pobreza, em caso extremo, traz a delinquência, traz a prostituição. A prostituição não literal que sai do corpo, pero às vezes nos prostituímos em nosso trabalho, porque aceitamos todo o que diz o chefe, aceitamos todo o que diz nosso empregador, aceitamos todo o que nos impõem, e isso é uma certa maneira de prostituir-se, não?
porque por la plata hacemos qualquer coisa. E o povo de Deus criou vários mecanismos e leis para proteger seu povo de isso. E que entre seus irmãos de maneira nenhuma poderia ouvir a palavra usura. E é sobre essa palavra que vou predicar hoje. El mal de la usura. E em nossos dias também nos ocorre isso com nós outros mesmos, quando paramos para pensar e reflexionar acerca de nossas vidas. Às vezes temos usura, não agarrei aquela definição de usura segundo a Real Academia Espanhola, né? Eu sempre hago, dessa vez não agarrei porque não quero me quedar no tema assim, falando de la usura solo, pero falando de todo esse mal. E quero ler Neemias capítulo 5, vamos ler bastante, vamos ler todo o capítulo. Eu não suelo ser isso, pero temos tempo, não? Temos tempo até as 11 ou menos. O povo aí estava volvendo, vamos dizer, volvendo um pouco da cautividade, não? Todavia, Neemias é um livro que está aí antes de Job, 5, capítulo do número 5. Neemias é um livro que está ubicado aí antes de Job, não? Ele conta a história do povo de Israel, por isso que está aí, antes está Reis, Crônicas, não? Samuel, Reis, Crônicas, Samuel, Reis e Crônicas, e Esdras e Neemias conta a história do povo de Israel, não? Vai contando o que foi ocorrendo em todo o tempo, vamos dizer, também livro como é que é? Josué e Juízes, que vai contando, não? Josué introduz o povo à terra prometida e Juízes conta a história do povo de Israel. Sim, me sinto bem, sim. Pero quando nada mais me dói a espalda, não? Estou cansado, pero me sinto bem. Pero o povo de Israel, a história do povo de Israel em si, como nação, não? Já aí instituída sua lei, e todo se vai contando, desarrollando nestes livros. E os livros proféticos também apoiam a história de los reis, não? Seguramente, principalmente Isaías, Jeremias, os livros de los profetas maiores contam bastante essa história. Neemias estava volvendo acá de cautividade, não? Rei, ele era o copeiro do rei, não? Ele tinha uma posição de privilégio, era como um príncipe, como um nobre, e ele estava volvendo a construir os muros, não? Reedificar os muros de Jerusalém, arreglar a cidade, porque o rei estava dando uma certa liberdade a eles, para eles irem regressando, não? Todavia não haviam regressado todo, não tinham, eles estavam bajo la jurisdição todavia do império, pero tinham uma certa liberdade. E o que passou foi um pouco de lo que eu prediquei ayer. Eu disse, o pior que nos pode passar que se acorda que eu disse ayer? Que nos vaja bem. Esse é o pior que nos pode passar, que nos vaja bem quando nós outros estamos errados. Quando estamos errados e nos vaja bem, que isso suele passar. Não crê que, tô errado, então tô mal, ou tô em pecado, ou então não tô bem porque errei. Não. Quando estamos em pecado e quando erramos, muitas delas vezes nos vai muito bem. E aí é um problema, por quê? Porque nós outros amaciamos nosso ego, hacemos um massagezito e quedamos aí, muito confortável, muito bem. E isso é difícil, porque depois nós outros quedamos sem parâmetro, não sem escutar a voz do Espírito Santo. E isso só lhe passar, principalmente em nossas igrejas hoje,
devido a que as nossas igrejas estão predicando esse evangelho, não, de la prosperidade, e que se estás próspero, se te passa isso, te passa o outro, ou seja, te vai muito bem, não? Então, isso devemos entender que não é assim, não solamente porque me vai bem, não quer dizer que eu estou bem. E acá o povo lhe ia muito bem. Eles chegaram a prosperar bastante na cautividade, porque eles começaram a comprar, vender, comercializar, começaram a entender todo esse mecanismo, não, de status, de comunhão, de vida, não, puderam desenvolver bem sua vida, aún estando em cautiveiro. E melhor aí, porque para muitos eles se olvidaram da lei de Deus, eles já dizem, bueno, hacemos la nuestra cá. Muitos começaram a adorar os deuses de los como anda, tudo bem, senhor? Como vai ser, bem-vindo? De los cidadãos do império, não? Não se importaram com nada e, lo pior, olvidaram da lei de Deus. Não sabiam nada literalmente, porque quando regressa, vemos acá que as sacerdotes Esdras, juntamente com Neemias, não, e com, como é que era o nome do outro? Era, tinha um nome raro, não? Me olvidei, que estava junto com Neemias e Esdras, pero não importa a hora. Eles davam interpretação à lei, interpretavam a lei, dizia como era a lei, porque a gente já não sabia mais nada, o templo já estava destruído já há muitos anos, eles já estavam em cautividade, já estavam uns 70 anos mais ou menos em cautividade, e imagina que morreu uma generação, que nasceu outra, e já se foi perdendo lá a palavra de Deus e as leis. Eles sim estavam acostumados com as leis do império que estavam, e eles se tornaram muito usureiros, não? Esse foi um dos problemas sempre de los judíos, não? Inclusive, aí foi todo o problema e a acusação que isso Hitler com eles, não? Não estou falando que Hitler estava certo, por favor, eu estou falando que Hitler usou dessa artimanha, porque realmente era uma verdade, não? Eles sempre estavam ricos, seu grupo, e os outros ao redor pobres. Vamos a ler Neemias 5. Então houve grande clamor del pueblo e de suas mulheres contra seus irmãos judios. Haviam quem dizia, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, portanto hemos pedido prestado grano para comer e viver. E havia quem dizia, hemos empenhado nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para comprar grano, a causa del hambre. E havia quem dizia, hemos tomado prestado dinheiro para o tributo del rei sobre nossas terras e vinhas. Ora bem, nossa carne é como carne de nossos irmãos, nossos filhos como seus filhos. E é aqui que nós outros dimos nossos filhos e nossas filhas a servidumbre. E algumas de nossas filhas lo estão já. E não temos possibilidade de resgatá-las, porque nossas terras e nossas vinhas são de outros. Ou seja, qual foi o planteamento deles? Foi que eles começaram a comercializar e já não tinham mais plata e começaram a vender-se, não? A vender-se como escravo, coisa que estava completamente proibida na lei de Deus, que se um irmão caísse como escravo, o que era cair como escravo? A esclavitud não tinha que ver solamente com a conquista do outro, escravizar outro povo, não, a esclavitud tinha que ver com uma deuda. Quando temos uma deuda, somos escravos dessa deuda, hasta pagá-la, não? E eles se poniam na condição de escravo do outro, de total servo do outro, porque estavam presos
por uma deuda. Então, se houve hambre, e lá vinha, e las terras também era algo muito importante. Inclusive, o rei Acabe morreu de uma maneira completamente mala, e sua mulher Jezabel, porque roubaram a vinha de Nabote, não? Porque a terra era o mais importante para eles, porque a terra pertencia a Deus, e Deus ele emprestava a terra para cada um cuidar e viver. Por quê? Porque Deus ele hizo um sistema assim muito justo, não? Cada um tinha uma porção. Porque se eu não tenho o mínimo del básico de recurso, que é a terra, como vou viver, não? De onde vou viver? De onde vou ter minha casa? Por a terra, falava de casa e falava de trabalho, porque eles viviam de aí, não? De los recursos de aí. Pero o que passou, um grupo de hermanos mais ricos estavam oprimindo a estes hermanos que quedaram mais pobres. E aí Neemias está escrevendo, só que é como uma carta, não é? A carta de Neemias. Neemias escrevendo na história. Aí ele diz: me enojei em grande maneira quando ouí su clamor e estas palavras. Então lo meditei e repreendi a los nobres e a los oficiais, e les dije: exigí interesse cada a vuestro hermano? E convoquei contra eles uma grande assembleia. E les dije: nós outros, segundo nossas possibilidades, rescatamos a nossos irmãos judios que haviam sido vendidos às nações. E a vós outros vendeis a vossos irmãos, e serão vendidos a nós outros? E callaram, pois não tiveram que responder. Ou seja, os irmãos judios que haviam sido vendidos a outras nações devido à cautividade, não? Que vindo ao império agarrou eles e começaram a distribuir por todos os lados, esparcir por todos os lados e vendê-los. O que fizeram os outros judios? Foram já e compraram seus irmãos. Claro, por suposto, porque eles eram um povo solo. Isso habla de uma unidade entre nós outros, não? Aplicando a nossos dias, literalmente nós outros não somos judios e literalmente não vivimos como eles. Pero trazendo essa ideia a nossos dias, isso tem que ver com o amor, com a comunhão de nós outros, não? De la igreja. Porque no Novo Testamento também vemos isso, principalmente porque eles foram perseguidos, porque eles primeiramente tinham tudo em comum, vendiam todas as suas propriedades, derravam aos pés dos apóstolos e tinham tudo em comum. Então, vemos que esse sistema de unidade que eles tinham no Novo Testamento, acá eles também tinham. E eles quedaram sem palavra, não puderam contestar nada. Vamos seguir lendo 9. E dije: não é bueno lo que hacéis, não andareis em temor de nosso Deus, para que não seja opróbio de las nações inimigas nossas. Ou seja, não vai andar no temor de Deus, porque se nós outros não andamos no temor de Deus, vamos ser opróbio de las nações. Porque o que temos que entender é que nós outros somos uno em Deus. De nada vale eu estar bem espiritualmente se vós não estiver bem espiritualmente. Ou seja, vai valer para mim, vamos suponer. Pero somos uma igreja, somos solo uma congregação, uma grande congregação esparcida no mundo, não? E os cristianos se dividem tanto. E esse texto está falando que devemos ter unidade, essa unidade, porque a usura hace isso, nos saca, nos quita essa unidade. Não, a usura que está não de plata hoje, sino usuras de pensamentos, não? De que está certo e está cerrado em seu pensamento e não está em comunhão os uns com os outros. Vamos seguir lendo. Também eu e meus irmãos e meus criados lhe hemos prestado dinheiro e grano, que temos-lhes agora este gravamen. O rogo que lhes devolvais hoje suas terras, suas vinhas, seus olivares, suas casas, e la 100ª parte de dinheiro. Ou seja, la 100ª parte, não... Uma parte para eles poderem, todavia, respirar um pouco. De grano, de vinho e de azeite, que demandais de eles como interesse.
Ou seja, o interesse era algo que não era nem aprovado na lei de Deus. Eles não podiam prestar plata com interesse. Estava proibido isso na lei de Deus. E disseram, lo devolveremos e nada lhe demandaremos. E haremos assim como tu dizes. Então se convoquei os sacerdotes e lhe hice jurar que hariam conforme a isto. Não? Agarrou os sacerdotes e disseram jurar, porque os sacerdotes também quedaram meio aí nessa época também, não? Se enriqueceram bastante. E depois, que é até o famoso texto já em Malaquias, está direcionado aos sacerdotes, pero também ao povo, não? Quando diz que estavam roubando a Deus em los dízimos e las ofrendas, porque tanto os sacerdotes como muitos do povo estavam pensando só em si, em suas casas de inverno, suas casas de verano. Aquele era um período pós-cautividade também, que Deus sempre os bendijo ele tanto ao povo, que eles aún na cautividade saíram com com poder e grande glória, poderia dizer assim, não? Com grande quantidade de plata, da mesma maneira de como eles saíram de Egipto, se acordam? A gente de Egipto dijo a eles, não, tomar no bracelete de ouro, saíram com muito ouro, muita plata, tanto que depois disseram la pavada, não? De ser o bezerro de ouro, de ser uma imagem, de tanta plata que eles tinham, tanto ouro, tanta... complicadíssimo. Ademais, sacudi-me vestido. Mirá o que isso ele, não sacudiu seu vestido. Ele sacudiu ele vestido. Vou ler todo esse versículo. E disse, assim sacuda a Deus de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não complete isto. E assim se é sacudido e vazio. E respondeu toda a congregação, amém. E alabaram a Jeová. E o povo isso conforme a isto. Sacudir vestido tinha que ver com demandar, não? Com um sejo que estava demandando, que Deus ia demandar ao povo, se o povo não cumprisse, e que Neemias ia lavar as manos. É como se Neemias lavassem suas manos e a culpa não fora sobre Neemias, porque Neemias lá advertiu a eles e, como símbolo, sacudiu seu vestido e disse, assim será sacudido todo aquele que não cumprir o que Deus está mandando, está demandando, não? Também desde o dia que me mandou o rei, que fosse governador de eles em la terra de Judá, desde o ano 20 de rei Artaxerxes, até o ano 32, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comimos o pão de governador. Ou seja, ele poderia ter desfrutado, não? Ele poderia ter desfrutado. Ele era o copeiro do rei, ele estava em uma posição muito mais grande delante de seus irmãos. Ele estava numa posição que influenciava o rei de certa maneira, porque ele copeiro era um tipo de alta confiança do rei, porque o rei, imagina que antes do rei comer todo, o copeiro tinha que comer, porque era um modo comum, o mais comum para matar um rei era envenená-lo, não? Era o melhor modo, porque assim já matava o rei listo, e tomava seu lugar sem haver uma guerra, sem haver problema nenhum. Então, o copeiro era um cargo de extremada confiança. Hã? Mira, dessa maneira? Mira, não sabia. E sim. É complicado. Quando há a plata por meio, nós outros não nos cerramos e quedamos aí. E a palavra de Deus, se formos ver Êxodo 22, 25, Levítico 25, 35 a 37, eu não vou ler para não perder tempo, pero habla para não ser usureiro, não usar de usura com os outros, não? Pastor, então você prestar-me uma plata aí, não? Aproveitar, vamos pedir uma plata prestada ao outro irmão, e aí não pagar ou tardar a pagar, não, nada disso.
não estou falando de isso e não deveríamos pedir plata prestada nem viver prestando, não? Pero sim ajudá-los uns aos outros e a viver essa comunhão, não? Essa comunhão, porque o mais importante acá no texto que aprendemos é que Deus quer que vivamos essa comunhão e que nos acordemos de sua lei. Não, sua lei, pastor, pero a lei está falando do Antigo Testamento. Não, eu estou falando do Novo Testamento, eu estou falando do Novo Pacto, da lei do amor, da lei do amor em nossas vidas, de Deus actuando em nossas vidas por meio do amor. Não, Ele nos amou primeiro e Ele deu sua vida por nós outros naquela cruz. Ele já deu isso todo, porque nós outros não damos ao Senhor. Queda tranquilo que não estou pedindo plata, não estou falando de plata. Está bem que o texto está falando de plata, não? Estava falando de comércio entre eles e tudo mais, mas eu estou falando de dedicação. Quantas vezes mais, mano, essa igreja, cara, a reunião, vou acordar, não? Miércoles, 19h30, sábado, 19 horas e domingo, às 10 da manhã. E quizá podemos venir outros dias mais, e não venimos, quizá, ou quizá não, realmente, quizá não, às vezes, porque trabalhamos, estudamos, ou qualquer outra coisa, pero se podemos, temos que fazer um esforço, não? Para manter a unidade entre os irmãos, porque é bem melhor que ser tu e eu, todos acá, do que 3, não? Às vezes somos 3 acá, somos 5, não? E isso não é tão bom. Por quê? Porque no dia que vós não vêm, queda ela seja vazia. Mira, faltaram 2 pessoas hoje, no mínimo, não? Para llenar essas 2 sijas que faltam. Então, já estou falando assim em general, não? Domingo que vem é a Santa Cena, e vai estar llena a igreja, seguramente. Seguramente. É quase difícil. É muito difícil que não esteja. Então, onde está nosso amor? Onde está nossa, não? Por la casa de Deus? Ai, pastor, pero la casa de Deus sou eu. Tenho que ser a vozesita, né? La casa de Deus sou eu, pastor. É verdade, la casa de Deus sois vós. Nós somos casa de Deus, porque Deus habita em nós outros. Pero também la casa de Deus é a reunião. Não hablo dessas 4 paredes, sino la reunião, la comunhão, estarmos juntos. Por quê? Porque isso vai ser com que, estando acá, nós outros aprendamos mais da palavra e praticar. Porque como vou praticar algo se eu não aprendo? Não? Como disse Pablo, não? Como oirão se não há quem predique? Então, predicando a palavra de Deus, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se nessa manhã, basicamente, baseando-se nesse texto, eu não vou nem seguir legendo todo, depois terminem em suas casas, pero basando-se nesse texto, a qual vimos que eles cometeram esse erro de la usura, pero foram repreendidos e foram e se arrependeram, não? É lindo quando nos arrependimos, é lindo quando começamos a pôr por prática aquilo que Deus nos demanda, que Deus nos pede. E não é muito o que Deus nos pede, não? É muito? Não é muito. A própria Bíblia diz, não é muito que Deus pede de ustedes, que solamente amem e ponga por prática esse amor. E esse amor, como eu dizia em la introdução da predicação, é um amor prático, é um amor onde eu tenho que ser algo, a ser algo por mim, a ser algo por meu próximo, a ser algo por Deus. Então, o mínimo del básico é que eu tenho que congregar-me, que eu tenho que contribuir, não somente financeiramente, sino tenho que contribuir com minha presença, contribuir com minha palavra, com minha oração, não? Agradeço a oração de los hermanos, que já estou aí bem melhor comparado ao que estava, todavia me sinto bem cansado, não? Principalmente porque
Hoje é domingo da manhã, né? Então você tem que despertar um pouquinho mais temprano para que já perdi a costumbre, não por costumbre, porque me gusta de levantar temprano, sino por realmente por el estado de la enfermidade, não, de coronavírus, que nos isso que dá aí bastante dormidos e bastante tempo em la cama, pero graças a Deus estamos acá, posso falar acá meia hora, não sei, novamente, já foram 37 minutos de... não, igual no abuso, claro. Sim, por isso já termino, já estou terminando, já terminei, já não vou mais seguir, não vou abusar. Vamos orar então, pero é do que eu dizia, não? Agradeço a oração de los hermanos, e é importante que cada um esteja e não deixe de contribuir com sua presença também. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça nessa manhã, por tua fidelidade, por tu amor, por tua justiça, porque estamos aqui para glorificar e exaltar tu nome. Te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade, porque sabemos que tu sempre nos ouves, Senhor, porque tu eres esse Deus maravilhoso, misericordioso, rico em glória, em graça, majestoso Deus, esse Deus que ha começado essa obra magnífica em nossas vidas, poderosa. Senhor, bendiga cada irmão que entrou por estas portas hoje e aqueles que faltaram, todavia, que faltaram, quizá por qualquer motivo, por qualquer pabada. Habla seus corações, Senhor, que aprendam a valorar estes momentos aqui, esse momento de busca de Ti, de entrega a Ti. Te damos glória em nome de Jesus. Amém.